Fala, tropa, Nascimento aqui, beleza? Mais uma vez na Rex, cara. A gente montou hoje um robozão, uma baita com uma Neptune PDW, cara. Ela toda upada, com um Runcan, com um Dodge, Campeg e com o Tracer, beleza? Vai estar passando mais detalhes pra vocês aí e bora pro vídeo. Se você já tá gostando aí, deixa o like. Não esquece, segue a Rex aqui no Instagram, beleza? E vamos lá! Peguei a nossa PDW aqui agora para mostrar ela de outra visão, mostrar ela na pegada do operador, beleza? Ela aqui tá com um DOT, cara, um DOT sensacional. Ficou a nossa PDW com um Ampeg TAN, com uma Runcan e com um Tracerzão bolado, cara. Ó, o DOT que a gente tá usando aqui, ó, é um R1X, beleza? Da Steiner. Vai estar aparecendo aqui para vocês o modelo e a marca certinha pra gente não errar. Vai estar passando mais detalhes para vocês, mas essa ficou, assim ficou a nossa PDW, cara. Ó, ela tá com bateria, vou dar um tiro aqui para vocês verem. E a Rossi caprichou demais nessa arma, cara. Ela já vem com um kit, como eu fiz review, né? Um roll-up de ajuste fino. Então, pra você aí, ó, que quer o melhor backspin da sua bolinha, a melhor precisão, cara, essa PDW não tá deixando barato, beleza? Tanto pra você jogar aquele CQB, a nossa PDW aqui, ó, que a gente montou, ela toda upada desse jeito, parecendo estar maior do que o comum, né? Mas a gente pegou um tracer pequenininho, ela tá com 60 centímetros fechado e vamos jogar ali, ó, com 3 tipos de ajuste, né? Mais ou menos 70 centímetros ela aberta, uma pegada essencial para CQB e para campo aberto. Eu falo de campo aberto porque eu já joguei com a PDW dessa de um amigo meu e não deixa a desejar em campo aberto, cara. Ela, por mais que tenha um cano de precisão, né, um cano de precisão bem pequeno, ela alcança distâncias que você não acredita que uma arma dessa vai alcançar. Então, tanto para CQB quanto para campo aberto, essa arma aqui é essencial. Vamos falar um pouquinho desse DOT aqui para vocês. DOT com 3 tipos de regulagem, tanto vermelha, quanto azul e quanto verde, que eu olhei aqui, beleza? Esse DOT vai estar passando imagens para vocês de pertinho dele. Cara, é um DOT muito ergonômico, beleza? É um DOT muito diferente daqueles quadradão que a gente tem e daqueles modelos mais bolinha. Esse DOT aqui, ó, vou mostrar para vocês, ele vem numa pegada muito mais futurística. A gente colocou também um Ampeg TAN funcional, beleza? Ele só tá sem bateria e com esse acessório dele aqui, ó, com um acionador que você pode pôr em qualquer lugar da sua arma. A gente não pregou aqui, né, porque essa PDW tá na Rex para vender, beleza? Com preço bacana. Então a gente não pregou ele, mas tem esse acionador aqui, ó, você pode colocar em qualquer lugar da sua egg. Colocamos aqui também, né, para gravar aquelas kills boladas, aqueles caras lá que não morrem. A gente colocou essa Runcan, cara, a Runcan aí que também tá à venda aqui na Rex. E essa Runcan top demais, 4K ela grava, beleza? Melhor que meu celular, cara. Então, para finalizar, a gente colocou esse tracerzinho aqui. Você já viu na internet aqueles tracer que sai fogo? Pois é, é desse modelo aqui, ó. Esse modelo aqui, ó, sai aquela faísca, né? Aquele fogo fake, como se fosse uma arma real, mas sai nesse tracer aqui, ó. Tá à venda aqui na Rex. A gente pegou mais um acessório aqui, ó, na Rex, cara, que é esse clipe aqui, ó, clipe duplo para 2 magazines. Então, você que tá naquele sanhaço, vamos fazer uma simulação, ó. Você que tá aqui com o Mag, acabou a bolinha do Mag, você tá caçando até você trocar, beleza? O Daniel separou para vocês aqui, que também está à venda na Rex, esse clipe duplo, beleza? Que vai estar funcionando da seguinte forma: tá aqui com bolinha, atirou, acabou a munição, você só vai fazer isso aqui, ó. Então você tem 2 magazines praticamente em um. Então você vai ter muito mais rapidez ali na hora de fazer a sua visada, a sua ação com esse acessório aqui que tem na Rex, cara. Muito top, recomendo demais. E a gente montou ela quase inteira Rossi, né? Porque o magazine também é da Rossi. Ó,
magazine certinho na PDW. E eu vou estar passando agora os preços de tudo para vocês e como ficou a nossa PDW, beleza? Vamos lá, quanto ficou agora a nossa PDW? Tropa, a PDW aqui no Daniel, ela tá custando R$2.100, cara, um preço bacana, o melhor preço do mercado. A gente montou também esse Ampeg funcional para vocês, R$400, um Ampeg funcional, um Ampeg com lanterna, com laser, tudo equipadão, beleza? E também o DOT, custando R$550. Eu acho que esse DOT aqui, ó, no mercado, ele tá ali entre os primeiros. Um DOT muito funcional, beleza? Um DOT muito econômico, muito top e diferente. Você não vê em todas as armas um DOT nesse estilo. E também colocamos aqui, ó, vou virar a nossa PDW, colocamos aqui um Ken para você gravar aquelas kill bolada que ela tá custando R$950 do modelo mais novo que tem, beleza? Ela grava em 4K, como eu disse para vocês, então para você gravar suas kills, cara, de longe é excelente. Fechando aqui também, a gente montou um tracerzão bolado para vocês, custando R$380, cara. Tracerzão funcional aí, as bolinhas tracer, as BB tracer, cara, é só colocar e você dá tiro que vai sair um foguinho aqui, vai ser uma realidade para quem gosta mesmo de arma de fogo, para quem gosta de realidade ali, saindo no flash hider da arma, esse tracerzão traz toda a realidade que você precisa, beleza? Vai estar passando um take aí para vocês das BBs, da arma aí, mas esse foi mais um vídeo. Agradecer demais o Daniel da D-Rex, cara, a gente tá gravando aqui, ó, nesse arsenal, na loja dele, loja top, melhor preço do mercado, beleza? Então pra quem quer saber aí, ó, como que eu vou montar meu loadout, tem vídeo do loadout, como eu vou montar meu capacete, já fizemos vídeo de capacete e agora a gente trouxe esse robôzinho aqui pra vocês. Pra você que gosta de uma arma mais curtinha, mas também uma arma bem compacta, beleza? Uma arma com bastante coisa, você pode colocar bastante coisa aqui na PDW cabe, cara. E na PDW tem aqui na D-Rex, beleza? Todos esses acessórios, tudo, tanto a BB, quanto o magazine, tanto o clipe, tudo tem na D-Rex. Então pra você que ficou curioso aí, eu vou estar deixando no Instagram o @ da loja, o endereço da loja, beleza? O site da loja, tudo aqui na descrição. Deixa o like, segue a D-Rex aqui no Instagram, beleza? E esse foi mais um vídeo. Gostou? Compartilha, comenta e curte, beleza? Valeu, falou, tropa! Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like, compartilha, segue a gente aqui no YouTube e ativa as notificações, sempre vai estar saindo vídeo novo e você não vai querer perder. Valeu!